Parecia até que ele estava perdendo, mas na verdade ele estava ganhando. A vocação de Levi. Vamos aqui montar essa mensagem poderosíssima da parte de Deus. Eu vou me basear aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 até o versículo 32. Lembrando que existe uma certa polêmica sobre o nome Levi e Mateus. Fato, são a mesma pessoa. Agora, existem algumas teorias do tipo: Levi era o seu nome judaico e Mateus era o nome grego. Existe também uma teoria de que, assim como o Senhor Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, ele também muda o nome de Levi para Mateus. Mas o que importa aqui nessa mensagem é o seguinte: muito mais do que mudar qualquer nome, o Senhor deseja mudar a nossa identidade, a nossa filiação. Ele quer nos passar de cidadão da terra para cidadão do céu. Então vamos aqui, eu coloquei alguns pontos aqui muito interessantes e importantes dessa palavra. Venha comigo. Nós sabemos que Levi, vamos chamá-lo de Levi até a sua transformação como Mateus. Levi aqui para nós representa a velha criatura. Levi nos remete ao passado, né? Aquele que era preso às coisas mundanas, aquele que era preso na desonestidade. Já Mateus, que o nome significa dom de Deus ou presente de Deus, vamos colocar como Mateus é a graça de Deus sobre a vida desse homem. E Levi é aquilo que o aprisionava ao passado. Até porque lá no Evangelho de Mateus, onde ele mesmo escreve, ele mesmo coloca o seu nome como Mateus. Talvez, falando justamente sobre essa grande transformação que o Senhor Jesus gera na vida dele. Então, muito mais do que transformar o nosso nome, o Senhor Jesus, ele quer transformar os nossos corações. Ele era uma pessoa odiada, ele era uma pessoa considerada traidora, porque ele era cobrador de impostos, mas Jesus o chama, mesmo ele sendo desprezado, Jesus o chama. O que é isso, pastor? Deus não vê como o homem vê. O homem via Mateus, Levi, até então, de uma forma completamente desprezível. Mas Jesus não nos enxerga por aquilo que nós somos. Jesus enxerga aquilo que nós podemos produzir na presença dele. Apesar de ser completamente desprezado pelas pessoas, Levi, ele foi amado por Jesus. E isso nos mostra que não existe pessoa tão ruim, não existe uma pessoa que não possa ser consertada pelo nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vira para ele e diz apenas para ele uma expressão. Qual, pastor? Segue-me. E você vê que ele não questiona. Ele não questiona, e eu creio que lá no seu interior, ele já sabia que ele precisava de uma mudança. O fato de Mateus entender, Levi entender que precisava de uma mudança, faz com que ele não questione a voz do mestre. Simplesmente ele obedecesse. E isso serve para nós. Se o Senhor falou com você, não questione, apenas obedeça. Mais um ponto importante aqui é que no versículo 28 a Bíblia diz: e deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Isso daqui eu até anotei aqui, deixe para trás aquilo que te aprisiona. Deixe o teu passado para trás. O Senhor Jesus já não mais o chamará de Levi, ou seja, aquilo que representa o seu passado. Mas a partir de então, o seu nome será Mateus. A partir de então, a sua identidade moral, a sua identidade espiritual está sendo transformada. Lembrando, não quero me atentar às teorias relacionadas ao nome, se Levi era no judaico, Mateus era no grego, se eram dois nomes, ou se de fato o Senhor Jesus muda o nome de Levi para Mateus. São duas teorias, mas o mais importante do que o nome é o caráter. Mais importante para Jesus do que o nome que nós carregamos, é o que está dentro do nosso coração. Então Levi era um cobrador de impostos, era um homem que colecionava impostos. Agora Mateus não, olha que coisa tremenda, Mateus será um colecionador de almas.
Enquanto um, coleciona impostos, o Levi, Mateus, o presente de Deus, vai colecionar as almas. Que coisa linda, hein? Deixando tudo, meu irmão. O que é que nós precisamos deixar para trás para poder seguirmos a Cristo? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é segundo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então aqui ele deixa tudo para seguir a Jesus. E outra coisa importante aqui que eu anotei, Jesus, ele chama a Levi, a Mateus, e eu anotei aqui, o chamado é para servir e não somente para receber. Por quê? Porque até então ele era um recebedor de impostos. Mas quando Jesus o chama, ele não o chama mais para ser um recebedor, mas para servir. Meu irmão, coloque isso no teu coração. Se Jesus tem te chamado, é para servir. Não seja daqueles que somente querem receber, receber e receber. É lógico, para quem serve, receber é apenas uma consequência do seu trabalho. Se você foi chamado por Jesus, entenda, o nosso chamado principal é para que nós possamos servir. Outra coisa importante aqui, parecia perda. Por que parecia perda? Porque, preste bem atenção, da mesma maneira, a gente olha o Senhor Jesus tirando, entre aspas, tirando Mateus do seu trabalho, mas e agora? Do que é que ele vai viver? Parecia que ele estava perdendo, mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa importante. Ninguém que ouve a voz de Deus vai sair perdendo. O sustento de Mateus, ele vai entender que o nosso sustento não provém da nossa força. Agora Mateus, ele vai entender que o nosso sustento, ele vem de Deus. Mateus vai entender que é importante nós trabalharmos, nós sabemos disso, mas que principalmente a nossa dependência, ela não pode estar no homem. A nossa dependência não pode estar numa empresa, no nosso trabalho. A nossa dependência, ela é do próprio Senhor, é exclusiva dele. Parecia perda, mas era ganho. Aí me veio no coração Jesus lá na cruz. Hoje, conhecendo a história, é fácil a gente olhar e interpretar. Mas imagine se nós estivéssemos lá, olhando, vivendo a situação sem o conhecimento da Bíblia Sagrada, se nós estivéssemos lá, olhando o Senhor Jesus apanhando e no final sendo crucificado. Seja sincero, parecia uma perda, para muitos era uma perda, mas na verdade era o maior ganho de toda a humanidade. Então tem coisas que parecem perdas. Parecia que quando o Senhor Jesus tira Mateus da recebedoria, ali dos cobradores de impostos, muitos talvez olhassem e pudessem dizer, Mateus deixou uma boa oportunidade. Mas, meu irmão, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que ouvem a sua voz é infinitamente maior. Continuando aqui, a Bíblia Sagrada diz que ele deixa tudo, levanta-se e segue a Jesus. E no 29 a Bíblia diz que Levi, então, ele prepara um grande banquete em sua casa. E ali ele leva também uma multidão de publicanos e pecadores. Isso daqui Deus falou muito comigo, porque a nossa casa, ela pode também ser representada pelo nosso coração. E aí fica a questão, você já abriu a sua casa? Você já abriu o seu coração para que Jesus entre? Com certeza, o que acontecia antes na casa de Mateus? Talvez negociatas, talvez assuntos errados, talvez era uma casa completamente avessa, provavelmente não, com certeza era uma casa 100% avessa à palavra de Deus. Mas Jesus entra naquela casa, ele permite de que Jesus entre naquela casa, prepara um banquete para ele e ainda leva os pecadores. Meu irmão, pare para pensar, qual foi a última vez que você falou sobre Jesus para alguém? Mateus, assim que o recebe, com muita alegria, leva ele para casa. É como se o Mateus estivesse dizendo, Jesus, a partir de hoje a minha casa é tua. Para nós, o que é isso, pastor? Jesus, a partir de hoje, o meu coração é teu. A nossa casa hoje, ela também pode ser representada pelo nosso coração. Então, em Cristo, a nossa história, ela pode ser transformada. Se você abrir seu coração para Jesus entrar, tenha certeza, Ele vai mudar a tua história.
E a Bíblia Sagrada diz então que ali os escribas, e fariseus criticam a Jesus porque ele está no meio de pecadores, mas o fato é, quando Jesus estava no meio de pecadores, era ele quem dava a palavra. Quando Jesus estava no meio de pecadores, era ele quem tomava as rédeas da situação. A questão é, muitos não têm estrutura, muitos não têm ainda esse, entre aspas, esse poder de falar no meio dos pecadores. Muitos ainda não têm essa estrutura. A questão é, quando Jesus estava no meio dos pecadores, quem tinha a palavra ali? Aí que está o diferencial. Então, se você não tem estrutura, se afaste. Jesus estava no meio dos pecadores, mas com um propósito. Tudo depende do teu propósito, tá bom? Outra coisa importante, Jesus é o único que enxerga algo bom em nós. Jesus foi o único que enxergou em Mateus algo que ninguém via. Jesus foi o único que enxergou algo de bom na vida daquele homem. Enquanto todos o chamavam de traidor, enquanto todos o chamavam ali de ladrão, enquanto todos o ofendiam, diziam que ele não valia nada, a palavra diz que o Senhor Jesus deseja a vida daquele homem. Meu irmão, para Jesus não tem causa perdida. Jesus, o único que enxerga algo de bom em nós. E olha essa agora, que coisa tremenda. Aproveita, se você está até aqui, pode curtir, tá bom? Por favor, o vídeo, e compartilha essa mensagem também, se inscreve aí no canal, porque nós temos aqui dezenas e dezenas de mensagens poderosíssimas como essa daqui. Outra coisa, o Senhor Jesus, olha que tremenda essa daqui, ele tira Mateus do seu cargo de publicano, mas ele recebe um cargo ainda maior. Olha aqui, eu coloquei aqui no meu estudo, nosso maior cargo é ser discípulo de Cristo. Ele tinha um grande cargo, que era de publicano, que socialmente falando era um grande cargo, mas cargo maior ainda ele recebe quando Jesus o chama. Qual cargo? Filho de Deus. Lembrando, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. É um poder. Ele deixa de ter uma identidade terrena para ter uma identidade celestial. Jesus quer mudar a tua identidade. Jesus quer mudar a sua vida. Então, mais algo aqui importante, no finalzinho. Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu irmão, isso aqui é tremendo demais, porque mostra que Levi é o homem pecador, mas agora Mateus é o que vai viver debaixo da graça. Meu irmão, se você ainda tem vivido preso ao teu passado, deixa as suas bagagens para trás. O Senhor Jesus te chama, não simplesmente para mudar o teu nome no sentido humano, mas para mudar o teu nome no sentido espiritual. Ele não quer ver você como um Levi, ou seja, como aquele que ainda está confiando nas coisas dessa terra, olhando para as coisas desse mundo, mas ele quer te ver como Mateus, como aquele não que coleciona impostos, mas que a partir de então será um grande colecionador de almas. Amém? Deus abençoe a sua vida, curta, se inscreva no canal. Deus te abençoe.